Estava de cantinho ali, deixa eu ver quem está aqui. Que a graça de Deus, o amor maravilhoso dele, a paz que só existe nele, esteja com a gente hoje, com a sua casa. Fiquem sabendo, se vocês estão achando estranho me ver aqui e me ver com essa roupa, eu estou achando mais do que você, pode ter certeza. Mas é uma alegria estar aqui, nesse dia tão especial para a gente, nessa casa que, mesmo com tantas dificuldades, a gente viveu tanta coisa especial quanto o nascimento dessa congregação. Fico feliz de ter aberto e de estar fechando. Não abri pregando, mas abri estando aqui, e fico feliz de estar aqui com os irmãos hoje. Como o nosso presbítero Pereira sempre gosta de lembrar e não nos deixa esquecer, se você chegou aqui hoje com o espírito como quem se prepara para começar a sua semana amanhã, saiba que você está errado, porque a sua semana começou hoje e com toda certeza você está vivendo o momento mais importante dela neste momento. A não ser que amanhã, na reunião que você vai ter no trabalho, o próprio Cristo se materialize como Ele fez aqui na ceia, ressurreto nos nossos irmãos, na nossa comunhão aqui, o que eu acho pouco provável que aconteça. Então, com certeza, você já está vivendo aqui o momento mais importante da sua semana. A boa notícia é que ainda dá para ajustar a rota se você chegou aqui com esse espírito, então coloca seu coração aqui. Se você chegou aqui também com a cabeça de quem está aqui por uma tradição ou por uma mecânica moral que te convence de que o que faz mais sentido e o que é mais certo parece ser estar aqui, eu também gostaria de te convidar a mudar o curso e entender que você não está aqui porque estar aqui é o que faz mais sentido ou o que moralmente parece mais correto. Você está aqui porque o Espírito do Senhor está aqui, porque os irmãos estão reunidos aqui, porque quando a gente está aqui enquanto igreja, Cristo se materializa no meio de nós. Isso é uma oportunidade única. E por último, se você está aqui por algum tipo de tentativa de fazer alguma troca mercantilista com Deus, onde você vem ao culto e Ele te abençoa na sua semana, também te convido a corrigir essa rota, porque, novamente, a gente não está aqui para isso, não é essa a relação que a gente tem com o nosso Pai, e Ele nos convida a ter uma relação real com Ele, aproveitar a presença real dEle, como a gente está aproveitando até aqui. Então, é nesse espírito que eu gostaria que a gente começasse a refletir. Vamos abrir nossas Bíblias em Eclesiastes capítulo 7, verso 12. Loiro, todas as referências na NVI, tá? Não falei com você antes, perdão, mas tudo NVI, que eu sou jovem. Ou quase. Eclesiastes capítulo 7, verso 12. Eclesiastes também é chamado de livro de sabedoria. E a gente vai falar muito dessa palavra e sobre esse tema hoje, então vamos lá. A sabedoria oferece proteção, como faz o dinheiro. Mas a vantagem do conhecimento é essa: a sabedoria preserva a vida de quem a possui. Queria que você fizesse um exercício agora de imaginar qual é a primeira coisa que te vem à mente, ou a primeira pessoa que te vem à mente quando você pensa sobre sabedoria. É provável que talvez quem te venha à mente seja um grande filósofo. A gente vive nessa era de redes sociais com muitos vídeos curtos e várias dessas figuras filosóficas se tornaram comuns aos nossos feeds, e alguns e vários até com conteúdos legais. Então, talvez quando você pense em sabedoria, você pense no Clóvis de Barros Filho, falando com a eloquência que ele fala sobre os assuntos que ele fala, ou você pense no Cortella, falando aquele gauchês cantado que ele fala. Mas talvez você pense num grande pregador, num pregador experiente, talvez você pense no Augusto Nicodemos, sei lá, não vou me arriscar a falar nomes de pregadores aqui, porque é um assunto delicado, mas
Talvez você pense nele, talvez você pense em algum outro, mas talvez você pense num membro da sua família, alguém. Você pensa em sabedoria, às vezes você lembra do seu avô, às vezes você lembra do seu pai, uma pessoa que você gostaria de sempre conversar e saber que ela tem uma coisa útil para falar sobre algo que você está vivendo, mesmo quando ela não viveu exatamente aquilo. Talvez é isso que você pense quando você pensa sobre sabedoria. Ou talvez você seja uma pessoa mais lúdica, mais nerd, e quando você pensa em sabedoria, você pense sobre as grandes figuras do cinema, que são conhecidas por serem sábias. Talvez você pense no Dumbledore, instruindo o Harry Potter e os bruxinhos lá para olhar além do superficial e tentar entender qual que é a complexidade que existe entre bem e mal. Talvez, se for a Karina, você lembre do mestre Yoda, Star Wars, ensinando os Jedi jovens sobre a força. E de uma forma semelhante, meus irmãos, o conceito bíblico de sabedoria, ele é um chamado a considerar essa perspectiva de que a sabedoria de Deus é uma sabedoria mais profunda que a do mundo. Ela tem uma camada superior. O salmista vai escrever lá em Salmo 111, 10, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E todos os que cumprem os seus preceitos revelam bom senso. Vou ler de novo agora com vocês vendo a projeção. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos os que cumprem os seus preceitos revelam bom senso. Ele será louvado para sempre. Esse é um versículo pequeno, mas ele encapsula uma parte importante da essência do que é a sabedoria bíblica. Porque ela começa de uma reverência muito profunda a Deus, e a manifestação dessa sabedoria não é outra senão a obediência aos caminhos de Deus. Então, primeiro você começa tendo uma reverência profunda, um entendimento de que a sabedoria está ali, e aí quando você tem esse entendimento, o que você faz se não obedecer? Mas antes de a gente entrar no tema de fato que a gente vai conversar aqui hoje, eu queria falar um pouco sobre por que a sabedoria é tão crucial para nós, enquanto seguidores de Cristo, e por que eu escolhi falar sobre esse tema, que não é um tema simples. A gente vive num mundo que canta que a dúvida é o preço da pureza e é inútil ter certeza. Isso é Engenheiros do Havaí cantando sobre Sartre, muito provavelmente. Mas, para além disso, a gente vive num mundo em que todo tipo de relativismo é cool. É legal você ser uma pessoa que não tem verdades tão fortes assim. É sinônimo de ser descolado, você pensar que, não existem verdades absolutas. Isso é legal, é inteligente. Sou inteligente falar isso na faculdade, não sei se vocês já tentaram. Mas a verdade é que a gente vive um contexto que é cada vez mais arredio à verdade. E que as visões de mundo, as cosmovisões, elas são tão polarizadoras quanto, ou mais, do que as visões políticas que a gente tem no nosso país hoje. A briga entre direita e esquerda é uma brincadeira de criança quando a gente pensa na polarização de visão de mundo que existe entre o mundo e a igreja, ou pelo menos deveria existir. E nesse contexto, meus irmãos, não existe outra bússola para a gente se guiar, para a gente viver, que não seja a sabedoria divina. Não existe nada além disso que vai guiar os nossos passos, que vai guardar os nossos corações. Para além disso, é importante que a gente entenda, antes de começar a discorrer e falar sobre a sabedoria, que a sabedoria não é um luxo. Louro, coloca para a gente Provérbios 4, 7, por favor. Capítulo 4, versículo 7. Outro livro de Salomão, a gente começou lendo sobre Eclesiastes, aqui em Provérbios. O conselho da sabedoria é: procure obter sabedoria, use tudo o que você possui para adquirir entendimento. Não parece muito ser uma sugestão, né? É bem imperativo, na verdade. E esse imperativo faz sentido. A busca pela sabedoria, ela não é um acessório, uma coisa que você possa escolher, colocar em segundo plano, mas ela é uma parte indissociável da nossa própria busca por Deus. Não existe uma busca consciente por ser alguém mais parecido com Cristo que não passe por tentar ser mais sábio. E um último ponto, antes da gente entrar no tema em si,
e desculpem-me pela digressão, mas é que a gente precisa entender um último ponto muito importante antes de começar. É que existe um conceito de sabedoria para o mundo. A gente não está lidando aqui com um conceito que a gente tem no vazio, ou algo que só a gente fala e que não tem eco no mundo. O mundo tem uma visão sobre o que é sabedoria. Ele tem suas próprias filosofias, ele tem seus próprios valores, mas principalmente, eu acho que nesse assunto, ele tem as suas próprias medidas de sucesso. O mundo tem um entendimento do que é uma pessoa sábia e mede o sucesso dela através de algumas coisas. O problema, meus irmãos, é que para nós, todo esse conceito de sabedoria do mundo é completamente inválido. O que a gente vai falar aqui hoje é que existe uma espiritualidade por trás da verdadeira sabedoria. Existe um jeito de se encontrar sabedoria, existe um local onde a sabedoria está. A gente não foi deixado no limbo desse mundo falando, tipo ET Bilu, busquem conhecimento e vai procurar onde você achar que existe. Não, a gente tem um guia, a gente tem um lugar, e eu gostaria, de forma ousada, de tentar guiar vocês hoje nesse caminho, de tentar entender qual que é essa espiritualidade que existe por trás da verdadeira sabedoria. E para isso, vamos orar mais uma vez, pedir para que Deus guie a gente nesse caminho. Senhor Deus, nosso Pai, amado, amoroso, obrigado por tudo que a gente viveu aqui até então. Obrigado porque na ceia do Senhor, o Senhor se faz presente no nosso meio, a gente pode sentir a sua presença no meio de nós. Mas agora, durante o estudo da Tua Palavra, nós temos a Bíblia aberta diante de nós, Deus, e a gente te pede, no mesmo espírito da passagem bíblica que a gente leu na abertura do culto, que o Senhor use a Tua Palavra para nos ferir, mas depois para nos curar. No nome de Jesus. Amém. Vamos lá, meus irmãos. Existe uma primeira coisa que pode parecer óbvia, mas que a gente precisa entender sobre a verdadeira sabedoria. E essa coisa muito simples é que a verdadeira sabedoria vem de Deus. Ela é simples, pode parecer óbvia, mas a gente vai ver ao longo dos pontos que a gente tende a não lidar com isso de forma tão óbvia na nossa vida. Vamos ler 1 Coríntios 1, de 20 a 25. Nessa passagem, Paulo faz um contraste bem claro entre isso que eu falei, que existe uma sabedoria de Deus e existe uma sabedoria do mundo, que para nós pouco importa. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador dessa era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria desse mundo? Visto que, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais milagrosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem, graças a Deus. O mundo tem suas próprias ideias sobre o que é ser sábio. E é importante que a gente faça o exercício de pensar sobre o que significa isso, porque muitas vezes o que o mundo considera sabedoria está muito baseado em coisas como riqueza, como poder, como o próprio conhecimento acadêmico. E é fácil perceber isso, e o quanto isso invade o nosso dia a dia, mesmo enquanto cristãos. Pensa nas suas redes sociais, pensa no seu feed de Instagram. Quem são as pessoas que a gente considera admiráveis hoje e o que a gente considera no momento de considerá-las admiráveis? O que faz uma pessoa ser chamada de influenciadora hoje em dia? O que faz com que uma pessoa seja digna de nos influenciar e de a gente olhar para essa pessoa e falar, nossa, eu queria que a minha vida fosse um pouquinho mais como a dessa pessoa?
Normalmente, irmãos, pontos como esse que eu falei. Às vezes a pessoa pode até ser muito boa na área dela, mas em última instância, a nossa lógica de influenciadores e de pessoas que a gente acompanha e cria uma admiração, tem um pouco a ver com um conceito de sucesso e de sabedoria que é do mundo, e não a sabedoria cristã ou a sabedoria de Deus. A gente reforça essa aura, né, de que são pessoas que a gente deve perseguir por ser exemplos de sucesso, pelo sucesso financeiro. Mas notem aqui, irmãos, nesse texto, que a Bíblia está sendo muito clara, como ela não é necessariamente em todos os temas, mas sobre esse ela é extremamente clara. Essa sabedoria do mundo é muito falha, é muito limitada. E é por isso que é necessário reforçar o óbvio, nesse primeiro ponto e nesse primeiro princípio de uma espiritualidade por trás da verdadeira sabedoria. Não existe outra fonte para a verdadeira sabedoria que não seja a Deus. É só quando a gente busca a sabedoria de Deus que a gente vai encontrar um caminho seguro, um caminho que seja confiável. E a gente não precisa se enganar, é óbvio que a sabedoria do mundo tem pontos que nos chamam a atenção. É fácil ser, de certa forma, dissuadido a achar que algo é sábio quando não o é de fato. Mas quando a gente coloca em paralelo essa passagem e a cruz de Cristo, fica muito claro que a grande base da diferença entre a sabedoria mundana e a sabedoria de Deus é o fato de que, para eles, a base da nossa fé e o que dá sentido para tudo, que é a cruz de Cristo, é considerado a maior loucura possível. Então, é aí que está um ponto muito central dessa diferença. Faz sentido, se você não foi alcançado por Cristo, que Deus se torne homem, venha buscar a humanidade, e nesse processo ele venha como um homem pobre e seja morto na cruz, da forma mais humilhante possível. Cadê a vitória disso, pelos padrões do mundo? Não existe vitória nenhuma. Para quem está de fora da narrativa, parece uma grande derrota, assim como parecia quando C.S. Lewis colocou lá nas Crônicas de Nárnia, se eu não me engano, na Feiticeira, o Guarda-Roupa, e nunca sei o nome desse livro completo, mas é nesse, quando o Aslan, que é o leão que representa Jesus, ele se entrega e morre para salvar o Edmund, assim. Eu lembro de ver vários comentários na época do falecido Orkut, talvez eu tenha denunciado um pouquinho da minha idade aqui, do pessoal que não fazia nem sempre uma conexão muito forte entre as Crônicas de Nárnia e a obra do C.S. Lewis e a Bíblia e coisas assim. Eu lembro que tinha uma thread discutindo o fato de que não fazia sentido nenhum Aslan morrer pelo Edmund, assim. E de fato não faz. Se você for olhar pelo sentido lógico e óbvio, é uma loucura. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê 1 Coríntios 15, 17, que fala que, se Cristo não ressuscitou, meu amigo, tudo que a gente está fazendo aqui é completamente inútil, é vapor. E a gente sabe que não é. Então, é necessário que, nesse primeiro ponto, por mais que ele seja óbvio, a gente pare e reflita como a gente tem sido tentado de forma contínua, mesmo como igreja, a seguir uma sabedoria que não é a que de fato a gente acredita, ou pelo menos que não é de fato a sabedoria verdadeira. Como a gente às vezes tem trazido conceitos de uma sabedoria mundana para dentro do próprio seio das nossas igrejas. A gente pensa que se a gente tiver mais dinheiro, mais poder, ou até mais conhecimento, a gente vai ser mais sábio, mas a Bíblia está pegando todas essas coisas, enchendo um cachimbo e soprando a fumaça na sua cara aqui. Essas coisas são todas passageiras, elas não trazem a verdadeira sabedoria que vem de Deus. Gosto muito do reverendo Emílio, lá de Brasília, falando sobre Eclesiastes. E ele fala em uma outra mensagem, mas que eu acabei lembrando quando eu vi isso aqui, que
O problema não está, meus irmãos, de forma nenhuma, em querer ter dinheiro, ou até mesmo em querer ter poder, de certa forma, muito menos em buscar conhecimento. É possível ter essas três buscas de forma santa, de forma que edifique a igreja do Senhor. O problema, como ele diz, está em achar que a vida está nelas. É nesse momento que a sabedoria do mundo se torna vaidade, que é um termo que aparece umas 70 vezes ao longo de Eclesiastes. E aí a gente, quando pensa em vaidade, o conceito mais comum de vaidade em português é o conceito ligado à estética, de você ficar muito tempo se arrumando, tipo, essa vaidade. Mas quando a gente pensa na palavra no grego, não tem muito a ver com isso, assim, não é exatamente essa vaidade, tem mais um sentido de fugacidade. Sabe quando faz frio, você está num lugar frio e você sai e começa a falar e sai uma fumacinha da sua boca? É nesse sentido, de algo que não perdura. Não existe problema nenhum e você pode ser uma pessoa muito abençoada enquanto busca por ter mais dinheiro, por ter mais conhecimento, mas se você achar que a vida está nessas coisas, elas vão virar vapor. Elas são muito fugazes, elas não são a verdadeira sabedoria que vem de Deus. E aí eu entendo que você possa me dizer, tá bom, Thales, eu entendo que a verdadeira sabedoria está em Deus, esse é um ponto até que é óbvio e tal, mas me parece meio difícil acessar essa sabedoria no dia a dia e eu não entendi bem como isso funciona. Isso nos leva até o próximo ponto, que é o segundo ponto que a gente vai ver aqui hoje, que é, além de entender que a sabedoria vem de Deus, a gente precisa saber que a sabedoria de Deus é comunicada por meio do Espírito Santo. Ela não está restrita ao conhecimento científico, ao grau de estudo ou a coisas que a gente possa buscar por nós mesmos. Ela é um dom de Deus, em última instância. Então, Paulo lembra a gente disso, lá em 1 Coríntios 2, de 10 a 12. Para a gente lá, por favor. 1 Coríntios 2, 10 a 12. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. É o Espírito Santo que nos dá essa sabedoria, meus irmãos, que a gente precisa para viver de acordo com os propósitos de Deus. Não é uma coisa que a gente possa alcançar por mérito. Existe o papel do mérito, existe a nossa busca, mas se a gente não tiver o Espírito Santo nos guiando no rumo dessa sabedoria, não é algo que vai existir, porque é o Espírito de Deus que guia a nossa vida no sentido de ter uma sabedoria que seja a sabedoria de Deus. E a presença do Espírito Santo ela é essencial na nossa vida para entender e para a gente aplicar essa sabedoria. O Espírito vai nos guiar, vai nos ensinar. E Jesus, lá em João 14, 26, diz, mas não precisa projetar, mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. A gente dedicou o primeiro ponto da nossa mensagem a estabelecer que a verdadeira sabedoria está em Deus. E se isso é verdade, e a gente entende que qual que é o papel do Espírito Santo, então, nesse sentido? Pois bem, vamos lá. Deixa eu tentar ilustrar isso. Eu sou uma pessoa conhecida por ter uma péssima orientação espacial. E a Esther está ali para não me deixar mentir sozinho. Se você me pedir para sair daqui agora e ir lá para a unidade do Novo Mundo, eu sei onde é. Do Tocantins. Sair daqui do Novo Mundo e ir para o Tocantins, eu sei onde é.
eu sei o rumo, eu sei instintivamente alguns passos do caminho, mas se eu não tiver com o meu celular e com o Waze, num dia ruim do TDAH, eu não saia nem do Novo Mundo. Existe essa possibilidade. Pense no Espírito Santo como esse Waze, como esse GPS. A gente sabe que a verdadeira sabedoria está em Deus, assim como eu sei onde fica a unidade de Tocantins. Mas se a gente não for guiado, dirigido pelo Espírito, para que a gente tome essas decisões sábias e viva de acordo com a vontade de Deus, a gente pode tomar todos os caminhos errados, mesmo sabendo onde a gente quer chegar como destino final. E nesse mundo que a gente vive, novamente, onde ciência e tecnologia elas são frequentemente exaltadas, como se elas fossem as fontes supremas do conhecimento, é muito fácil que a gente esqueça que a verdadeira sabedoria ela transcende o entendimento humano. A sabedoria de Deus ela é comunicada através do Espírito Santo, ela é de uma perspectiva muito maior do que a gente consegue compreender com os nossos sentidos, que são limitados. E por fim, meus irmãos, quando a gente chega à conclusão de que a verdadeira sabedoria, a espiritualidade por trás da verdadeira sabedoria, parte do fato de que ela está em Deus e de que a gente precisa do Espírito Santo nos guiando no sentido dela, a gente precisa entender como buscar o Espírito Santo para buscar essa sabedoria. E aqui a notícia que eu tenho para dar sobre o assunto, ela é um pouco agridoce, né? Por quê? Não existe uma fórmula super complexa. Então, a notícia boa é que é algo simples. A notícia ruim é que, muitas vezes, a gente é bem ruim em fazer coisas simples, né? A resposta para isso é cantada para as nossas crianças desde o berçário. Leia a Bíblia e faça a oração, se quiser crescer. Não é nada mais complexo que isso. E, ao mesmo tempo, é um grande desafio. A gente é, historicamente, pela ação do pecado, ruim nisso. E eu parei para pensar sobre, e eu cheguei à conclusão de que, muitas vezes, a gente quer que a resposta seja mais complexa justamente pela nossa dificuldade em fazer coisas simples. É tipo uma pessoa que tem problema com peso. Não estou falando de mim, estou falando do Vitor. A gente sempre quer que a resposta esteja na próxima dieta, no próximo remédio que vai vir, que vai ser importado, no próximo procedimento cirúrgico ou em coisas do tipo, mas o fato é que todo mundo que já teve problema com isso sabe a fórmula, porque ela é quase matemática. Quase não, ela é matemática, é milenar. Você precisa gastar mais calorias do que você come. É tão simples quanto isso. A forma como você vai fazer isso, pouco importa. E a notícia é essa, meus irmãos. Se você está falando de perder peso ou de buscar sabedoria, não existem fórmulas mágicas, elas são muito simples. A resposta está na oração e na palavra de Deus. Só com a oração que a gente se conecta com Deus para pedir orientação e só através da leitura da Bíblia que a gente recebe o conhecimento necessário para a gente ser sábio, de fato. E é interessante como que a oração permite com que a gente busque a sabedoria de Deus nas áreas mais diversas na nossa vida. A gente está em situações desafiadoras e a oração ela é o meio que Deus nos deu para que a gente possa pedir diretamente para Ele, que nos guie, que nos dê entendimento. É através da oração também que o Espírito Santo nos conforta, que Ele dirige a gente, que Ele ilumina o caminho que a gente deveria seguir. E junto com a oração, a leitura da Bíblia, ela é essencial para que a gente adquira sabedoria. Não existe outro caminho. Tiago, abre para a gente Hebreus 4:12, por favor. Hebreus capítulo 4, verso 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Por que não existem
fórmulas mágicas além dessas, meus irmãos? Por que é algo tão simples quanto a sabedoria está em Deus, a sabedoria é uma ação, um dom do Espírito, a gente precisa do Espírito para que a gente seja guiado a uma verdadeira sabedoria, e a gente busca o Espírito através de leitura da palavra e oração. Por que parece tão simples e por que é tão simples, de certa forma? Porque, em última instância, a gente lê lá em Provérbios 8 que a sabedoria é como alguém que clama nas ruas, chamando todos a ouvi-la. E quando isso está escrito lá em Provérbios 8, sabe o que é? Essa personificação, ela é, assim como o pastor citou na ceia, um anúncio de Cristo. A personificação de Provérbios 8, ela aponta para Cristo como que ele é, que é a sabedoria de Deus encarnada. A gente tem lá em Colossenses 2:3 que nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Meus irmãos, Cristo é a personificação da sabedoria de Deus. Foi através da vida dele que ele mostrou para a gente, e através dos ensinamentos dele também, como que se vive de acordo com a vontade de Deus, e como é possível viver de acordo com essa vontade. Quando a gente busca a sabedoria de Cristo, a gente vai estar se alinhando com um plano perfeito de Deus para as nossas vidas que existe, que foi o próprio Jesus que ensinou. E quando a gente fala desse passo a passo, ou desses princípios, ou dessa espiritualidade que existe por trás da verdadeira sabedoria, a gente fala porque foi o passo a passo, a espiritualidade que Jesus ensinou durante a passagem dele aqui pela terra. Ele mesmo disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Nessa e em várias outras passagens, Jesus demonstra que a verdadeira nutrição, o verdadeiro sustento vem da palavra, não só das necessidades físicas. E gostaria, Tiago, que você abrisse, por favor, em João 15, 7. João capítulo 15, verso 7. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Olha que verdade maravilhosa, meus irmãos. Existe uma possibilidade de que a gente esteja tão cheio do Espírito, tão próximo do que Deus planejou para nós e que a gente esteja tão imbuído disso, que as nossas orações vão ser meras comunicações, meros pedidos daquilo que Deus já planejou para você, daquilo que Deus já tem para você. O que está aqui nessa passagem não é um salvo-conduto, não é uma troca do tipo, vai ter um certo jeito que você faz que tudo que você me pedir eu realizo, hein? Não é isso. O que essa passagem aqui está dizendo é que, estando em Cristo e sendo como Cristo foi, você vai estar tão cheio do Espírito que não vai existir nenhuma diferença entre o que você possa pedir e aquilo que o Espírito realizaria na sua vida. Então, se vocês permanecerem em Cristo, se as palavras, e aí novamente, o Espírito, as palavras permanecendo em vocês vão pedir o que vocês quiserem e vai ser concedido. Então não é um salvo-conduto, mas é um guia, e é impressionante como ao longo da nossa trajetória cristã a gente tem essa verdade demonstrada a nós, porque o que a gente mais fez enquanto Igreja Presbiteriana Ebenezer, como liderança, como pessoas que vieram aqui para essa unidade do Novo Mundo, o que a gente mais fez foi pedir coisas a Deus, desde que a gente esteve aqui. E é impressionante como Deus direciona a gente através das respostas de orações que Ele nos dá. Como as respostas às orações que Deus nos provê são também um termômetro do quanto a gente está pedindo algo que está alinhado com a vontade do Espírito Santo para a gente. Quando
existe uma coisa em engenharias no geral, eu conheço um pouco da engenharia de software e nada das outras, mas é um termo conhecido pelo qual você analisa algo que está pronto e tenta entender como aquilo foi feito. Quando você não tem documentação, quando você não tem um passo a passo para construir, e a gente chama isso comumente de engenharia reversa. É bem comum, talvez você já tenha ouvido isso. Eu pego, por exemplo, um software que está funcionando, eu não tenho acesso ao código, eu tento recriar ele através do que eu vejo funcionando. E o que Jesus está nos mostrando aqui, meus irmãos, é que é possível fazer uma espécie de engenharia reversa da sabedoria cristã. E qual que é ela? Como que a gente pode avaliar de forma efetiva se a gente está se tornando mais sábio com o que a gente pede, com a nossa busca? Não existe uma forma de que a gente esteja alcançando a verdadeira sabedoria e não estejamos mais parecidos com Cristo. Esse é, em última instância, o jeito mais fácil, ou talvez o único jeito de reconhecer que a sabedoria que eu estou buscando é a sabedoria de Deus e não a do mundo. O produto que essa sabedoria tem que estar produzindo é que você está se tornando uma pessoa mais parecida com Jesus. Se isso não está acontecendo, é bem provável que em algum lugar do seu código aí você está considerando sabedoria algo que não é sabedoria. É bem provável que você esteja pensando em sabedoria como o mundo pensa. E caminhando para o final, irmãos, vamos concluir nos relembrando de onde a gente começou. A sabedoria bíblica não é só sobre conhecimento sem propósito, pairando aí pela sua cabeça. Ela é, de fato, ver a vida do jeito que Deus vê, viver conforme os princípios que Ele mesmo escolheu. E ela é um conceito prático, ela não é uma coisa que está pairando na atmosfera, ela é uma bússola para ajudar a gente a navegar nas complexidades da vida. E um dos campos mais cruciais onde a gente precisa de sabedoria, e sobre o qual a gente falou um pouco mais aqui, é na tomada de decisão. A gente enfrenta escolhas todos os dias. Algumas são aparentemente insignificantes e algumas são muito significantes, sejam para a sua vida. Se você é um líder no trabalho, por exemplo, você experimenta o fato de que decisões que você toma afetam pessoas que estão diretamente abaixo de você. Se você é um médico, você experimenta o fato de que a sua decisão de ser mais ou menos diligente sobre os processos que você conhece podem significar a vida ou a morte de uma pessoa. A gente foi relembrado hoje sobre o papel muito importante que a oração e a busca pela palavra têm nesses processos de tomada de decisão. A gente pode ter uma tendência de achar que a oração e a busca da palavra elas funcionam num contexto religioso, ou elas funcionam aqui, né, quando eu estou falando de conceito de igreja, mas não sei se isso se aplica lá no meu trabalho. E a verdade é que se aplica, meus irmãos. Se a gente considera que sabedoria verdadeira que existe disponível no mundo é a sabedoria divina, a gente deveria aplicar esses princípios aqui para buscar sabedoria sobre tudo. Para as suas decisões difíceis no trabalho, para as suas decisões difíceis nos estudos. O que a gente está falando aqui não é de forma alguma algo exclusivo para o contexto que a gente vive aqui. Mas, para além disso, e para a gente finalizar, é importante também que a gente saiba que a sabedoria também é crucial para, por exemplo, navegar relacionamentos, resolver conflitos. Lá em Tiago 3,17, a sabedoria é descrita como pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Todas essas qualidades são essenciais para ter relacionamentos saudáveis. Então, é impossível que a gente tenha relacionamentos saudáveis, sejam eles conjugais, de amizade ou qualquer tipo de relacionamento, sem ter à luz essa espiritualidade verdadeira que existe na sabedoria. E é óbvio que também
Jesus traz muitos desses pontos nos seus discursos, né? Ali em Mateus 18, 21 e 22, ele fala sobre perdoar generosamente. Em Mateus 5, 44, ele fala sobre amar até mesmo os nossos inimigos. Então, existe uma sabedoria bíblica em Jesus sobre os relacionamentos também, que ela não pode de forma alguma ser ignorada. Sabedoria bíblica também, ela nos guia em relação à administração dos nossos recursos. E todos os recursos que Deus nos confiou. A gente está falando aqui de tempo, de dinheiro, de talentos. A gente é exortado lá em Efésios 5, vede prudentemente como andeis, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo por quanto os dias são maus. Isso é um chamado, meus irmãos, a que a gente seja intencional em relação ao nosso tempo, sobre como a gente usa ele, que a gente priorize ele de acordo com o que realmente é importante. E a Bíblia também é cheia de exortações sobre como a gente deveria usar nossos recursos, o nosso dinheiro e todas as outras coisas. A sabedoria bíblica também é inestimável para a gente enfrentar provações, tentações e perseverar nas dificuldades, buscar a sabedoria de Deus em tempos tão desafiadores quanto a gente vive. Em todas essas áreas, meus irmãos, na tomada de decisão, relacionamentos, administração de recursos, enfrentamento de provações, de tentações, a sabedoria divina sobre a qual a gente aprendeu um pouco aqui fornece um quadro para que a gente viva de uma forma que honre a Deus e que, de certa forma, até leve ao nosso próprio bem-estar, para que a gente viva de forma melhor. E é importante que a gente saiba que pode ser que ela não vai estar sempre alinhada com as ideias do mundo sobre o que é sucesso ou o que é felicidade. Como a gente falou lá no início, a maior possibilidade, na verdade, é que esses conceitos estejam bem desalinhados e que o mundo te veja como louco por considerar a sabedoria o que Cristo considera. Mas a gente sabe que isso vai levar a uma vida de propósito, de integridade, de satisfação muito profunda no nosso relacionamento com Deus, que é algo muito mais profundo do que a gente pode experimentar na validação que o mundo pode dar para a gente. Então, meus irmãos, o meu desejo é que você pessoalmente e nós como igreja, num momento tão especial que a gente vive, consigamos buscar a sabedoria divina de uma forma prioritária. Que a gente possa buscar, bater na porta, pedir, orar por isso, de forma ativa, que a gente procure essa sabedoria ativamente nas Escrituras, que a gente busque aprender com o exemplo das pessoas que são piedosas, e o mais importante disso, que a gente busque aplicar essa sabedoria no nosso dia a dia, onde Deus nos colocar, seja aqui, seja no nosso trabalho, seja no nosso contexto de estudo. E eu oro para Deus que Ele dê humildade para a gente buscar a sabedoria dEle, porque em muitas instâncias, buscar a sabedoria de Cristo quer necessariamente dizer que a gente não sabe muito bem o que é a sabedoria. E vai ter esse primeiro momento de choque que talvez a gente possa viver hoje e falar, nossa, eu estou chamando de sabedoria muitas coisas que não são sabedoria de fato, e talvez eu tenha que mudar de rota de uma forma meio humilhante, de falar, nossa, eu estou fazendo muita coisa errada até agora. E tudo bem, então vamos pedir para Deus, para Ele dar para a gente humildade, para a gente fazer essa correção de rota. E também para que a gente consiga discernir no dia a dia essa sabedoria, que a gente consiga encontrar ela, que a gente consiga fazer essa crítica de isso que eu estou vendo aqui, isso que eu estou admirando, isso que eu estou consumindo, isso é de fato sabedoria divina? Ou isso é algo que o mundo considera sábio, mas que de fato não é? E que as nossas vidas, em última instância, quando a gente buscar essa sabedoria, meus irmãos, reflitam a vida de Cristo, porque Ele foi a personificação da sabedoria de Deus aqui na Terra e a bússola, em última instância, que Deus deixou para nós seguirmos está na vida de Jesus, em tudo, mas também e principalmente na sabedoria que Ele teve a passar por aqui. Vamos orar?